Imagine-se sobre a superfície de um lago congelado. O mundo ao redor está em silêncio, coberto por um manto branco brilhante de neve e gelo. Abaixo de seus pés, a água está em animação suspensa, uma placa sólida de vidro, que se estende até as margens distantes, cobertas de neve. Mas, ao olhar para baixo, você nota algo extraordinário. Colunas empilhadas de discos congelados e etéreos emergem das profundezas, formando uma escultura tridimensional deslumbrante presa no gelo. Não são meras bolhas de ar ou truques de luz. São algo muito mais antigo e potente. E se eu dissesse que essa cena serena guarda um segredo, uma força poderosa e volátil prestes a ser liberada? Este espetáculo estranho e cativante é um aviso silencioso das profundezas. Essas formações, chamadas bolhas de gelo ou bolhas de metano, são bolsas de gás altamente inflamável. Elas testemunham um processo que ocorre nas profundezas escuras e frias há milênios. Cada bolha é uma pequena cápsula de metano. Então, o que exatamente são essas bolhas misteriosas e de onde elas se originam? A história começa não no gelo, mas no leito do lago, no sedimento escuro e pobre em oxigênio. Lama-lodo, um vasto repositório de matéria orgânica. Folhas caídas, plantas antigas, restos de pequenos organismos se acumularam aqui ao longo de séculos, até milênios. Neste mundo escuro e submerso, um exército microscópico está em ação. Bactérias conhecidas como metanogênicas prosperam nessas condições anaeróbicas, ou sem oxigênio. Enquanto elas decompõem incansavelmente essa matéria orgânica, elas liberam gás metano, como subproduto de seus processos metabólicos. É um ato lento, silencioso e contínuo de decomposição e transformação acontecendo bem debaixo de nossos pés. Este processo é uma parte fundamental do ciclo de vida de muitos ecossistemas aquáticos. No verão, elas simplesmente alcançam a superfície e se dissipam inofensivamente na atmosfera. Mas o inverno muda tudo. À medida que a primeira camada de gelo se forma, ela cria um teto impenetrável. As bolhas ascendentes são pegas, sua jornada para o céu interrompida. Para realmente compreender a significância dessas bolhas de metano congeladas, precisamos aprofundar um pouco mais na ciência que governa sua criação e seu potencial impacto. O metano, com a fórmula química CH4, é um hidrocarboneto simples, mas seus efeitos no clima do nosso planeta são tudo menos simples. Enquanto o dióxido de carbono é mais abundante e frequentemente domina a conversa sobre mudanças climáticas, o metano é um gás de efeito estufa muito mais potente. Ao longo de um período de 20 anos, uma única molécula de metano é mais de 80 vezes mais eficaz em aprisionar calor na atmosfera do que uma molécula de dióxido de carbono. É como comparar o calor de uma vela com o calor intenso de um maçarico. Ambos produzem calor, mas um o faz com uma intensidade dramaticamente maior. Por que então este gás está sendo produzido em tais quantidades no fundo desses lagos? O processo é uma forma de digestão anaeróbica. Pense nisso como uma vasta pilha de compostagem natural, mas submersa e sem oxigênio. Os micróbios metanogênicos são a força de trabalho invisível, quebrando compostos orgânicos complexos em mais simples. Em um ambiente com oxigênio, outros micróbios quebrariam esse material em dióxido de carbono. Mas na lama escura e anóxica no fundo de um lago, a via química é diferente, e o metano é o produto final. Este processo tem ocorrido por eras, mas agora parece estar acelerando em certas partes do mundo. Uma das propriedades mais dramáticas do metano é sua inflamabilidade. Cientistas perfuram um buraco no gelo sobre uma bolha presa e liberam o gás. Ao introduzir uma chama, o gás se inflama instantaneamente, produzindo um jato de fogo que pode atingir vários metros. Essa transformação da paisagem congelada em energia flamejante é uma metáfora poderosa para os estoques de energia sob o gelo. Fascinante de ver, e sóbrio de considerar em escala global. Essa inflamabilidade também destaca o perigo imediato e localizado. Embora a explosão de um lago inteiro seja improvável, grandes liberações podem ser perigosas. Este fenômeno cativante e inquietante não se restringe a um único e remoto canto da Terra. É, na verdade, uma ocorrência global, uma mensagem sendo enviada de lagos de regiões frias, em todo o hemisfério norte. Um dos locais mais famosos para testemunhar essas bolhas de metano é o Lago Abraham, em Alberta, Canadá. Aninhado nas montanhas rochosas canadenses, este reservatório artificial se tornou um destino icônico para fotógrafos. O gelo transparente do lago e a impressionante abundância de bolhas de metano criam um espetáculo visual que atrai visitantes de todo o mundo. Por trás da nossa compreensão desse fenômeno, estão os cientistas dedicados que enfrentam condições extremas para estudar esses ambientes congelados. Uma dessas pesquisadoras é a Dra. Katie Walter Anthony, ecologista da Universidade do Alasca, em Fairbanks. Ela passou anos investigando emanações de metano em lagos do Ártico, muitas vezes em temperaturas muito abaixo de zero.
Seu trabalho destacou a conexão entre o descongelamento do permafrost e a liberação de metano. A doutora Walter Anthony e equipe viajam para lagos remotos de motoneve pequenas aeronaves. Eles perfuram o gelo espesso, coletam amostras de gás, mapeiam emanações no leito do lago. Suas descrições de atear fogo ao metano que escapa transformaram esse dragão ártico em imagem global. Ela descobriu mega-emanações em alguns lagos do Alasca, liberação tão intensa que impede a água de congelar mesmo no auge do inverno. Manchas de água abertas, borbulhando como um caldeirão, são pontos quentes de emissão de metano, liberando gás aprisionado por dezenas de milhares de anos. É um trabalho minucioso e meticuloso, em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. A conexão entre essas bolhas de metano e as mudanças climáticas não é meramente teórica. É um ciclo de feedback perigoso que os cientistas estão correndo para entender. Funciona assim: à medida que as temperaturas globais aumentam, o Ártico está aquecendo a mais do que o dobro da taxa do resto do planeta. Esse aquecimento amplificado descongela o permafrost. Esse degelo libera imensas reservas de carbono orgânico antigo, aprisionadas por milênios. Subida de temperatura, descongelamento do permafrost, liberação de carbono. Micróbios produzem metano, metano retém calor. Os micróbios aumentam dramaticamente a produção e liberação de metano. Essa liberação entra na atmosfera e retém mais calor. Isso leva a ainda mais aquecimento. É um ciclo autossustentável, uma febre planetária. Estima-se que o permafrost contenha quase o dobro de carbono do que está na atmosfera. Até recentemente, esse reservatório colossal era considerado estável. Mas o congelador da Terra está falhando. Eles atuam como chaminés, fornecendo um caminho direto e rápido para o carbono antigo ir à atmosfera. A questão não é mais se vai acontecer, mas com que rapidez e em que quantidade. À medida que nos encontramos no precipício de uma profunda mudança ambiental, os lagos congelados do norte nos oferecem um momento de clareza marcante. Eles são tanto uma obra de arte natural sublime, quanto uma ferramenta de diagnóstico crítica para a saúde do nosso planeta. A Terra está se comunicando conosco, não em palavras, mas na linguagem fundamental da química e da física. A pergunta é: estamos ouvindo? Se você foi tocado ou intrigado por esta história de fogo oculto sob o gelo, eu o encorajo a compartilhá-la. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.